Sejam bem-vindos a mais uma edição do Future of Money, nosso podcast semanal aqui na Exame. Eu sou a Mariana Maria, repórter do Future of Money, e hoje a gente está aqui de dupla. Eu tô com o meu colega João Malar, que também é repórter do Future of Money. Oi, pessoal. Uma dupla de peso, eu diria, mas também para um convidado igualmente de peso, né? Hoje a gente está aqui com o André Portilho, ele é sócio e head da área de Digital Assets do BTG Pactual. Então, muito obrigado por topar nosso convite, viu? Eu que agradeço, gente. Um prazer. Faz tempo que eu não venho aqui, Faz né? um tempinho. Faz tempo que vocês me convidam, né? Então, é um prazer estar aqui, um prazer, pessoal, falando de novo para vocês aqui. Vamos com tudo. Agora a gente vai convidar todo mês agora. Vambora. Bom, então acho que a gente já pode começar falando sobre um pouco do momento atual do mercado, né? A gente teve um momento ali que estava acontecendo pouca coisa e agora essa semana já começou a andar, né? Qual que é a sua opinião? O que está acontecendo? Conta pra gente. Cara, interessante assim que a gente veio ampliando um pouco aí o nosso horizonte. A gente veio do ano passado com momentos bem distintos para o mercado de cripto, né? Um primeiro trimestre lá do ano passado muito agitado, uma recuperação ali de risk-on, depois a quebra do Silicon Valley Bank, que teve bastante impacto em cripto, principalmente de Bitcoin. Depois a gente ficou ali num marasmo completo ali entre março e outubro do ano passado, nada acontecia, liquidez muito baixa, sem notícia. E aí a gente veio começando aquela narrativa da aprovação dos ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos. O mercado começou a melhorar, começou a ganhar dinâmica e ficou para esse ano, no dia 11 de janeiro, se não me engano, finalmente aprovado os ETFs de spot de Bitcoin nos Estados Unidos pela SEC, né, que é a CVM americana. 10 aprovado, 11 lançou já. Exatamente, né? já lançou no 11. Isso mexeu muito com o mercado. Primeiro, desde outubro do ano passado, por causa da expectativa, o mercado antecipando os impactos do lançamento do ETF. O mercado sempre antecipa as expectativas, né? Tanto depois que lançou o mercado caiu. Né? O famoso compra no boato, vende no fato, a gente observando na prática, né? Mas sim, acho que esse até agora foi o principal evento do ano. Não só pelo fluxo absurdo, cara, se for o maior lançamento de um ETF na história dos Estados Unidos, de qualquer classe de ativo, superou completamente as expectativas de todo mundo, mesmo do BlackRock, tá? Em termos de clientes que entraram, em termos de volume que entrou. E na nossa avaliação aqui, esse movimento é muito importante, não só pelo fluxo que vem, mas como um efeito de segunda ordem, a narrativa de cripto e principalmente nesse caso de Bitcoin vindo para o mercado quando você tem empresas do porte de BlackRock e Fidelity com a força de distribuição de vendas dela contando para os clientes, olha, tem um ETF novo aqui, o produto é esse aqui e a gente acha que você deveria ter alguma alocação por causa disso. Então assim, você aumentar o alto-falante da narrativa de cripto que a gente já fala aqui há bastante tempo, né? E isso para uma audiência de mercado tradicional que para adquirir, ter exposição a Bitcoin, basta ter uma conta numa corretora normal de bolsa, que nos Estados Unidos é muito comum as pessoas terem, que ela pode executar isso. Outro dado interessante que saiu essa semana, as empresas lá divulgam com um certo delay, com um certo atraso, quanto que elas têm de alocação. A CVM tem isso aqui, né? A cada 3 meses os fundos divulgam as carteiras deles com um delay para não ter impacto em mercado. Mas algumas coisas interessantes, sim. Mais de 50% dos principais hedge funds americanos têm hoje alguma exposição a um ETF de Bitcoin na carteira deles. Então, você pensa isso aí, gente do porte do Millennium, Citadel. Então, assim, isso também é muito importante para o mercado. Então, assim, esse ano essa ainda foi a principal narrativa até agora. Nessas últimas semanas, a gente começou a ter outra narrativa muito importante, também vinda dos Estados Unidos, que é a questão política eleitoral que está acontecendo. Por quê? Você tem hoje uma polarização muito grande na política americana. Esse ano tem eleição para presidente dos Estados Unidos. E assim, polarização no mundo inteiro sobre todos os assuntos, em cripto e tecnologia e mercado não seria diferente. E você tem hoje
posicionamentos muito diferentes, por exemplo, do Partido Republicano e do Partido Democrata. Você tem a senadora Elizabeth Warren, do Partido Democrata Americana, que ela meio que montou uma anti-crypto army, ou seja, um exército anticripto no Senado americano. E ela é uma senadora muito influente, muito né, influente, partido, muito influente. E da panelinha ali com a Yellen, que é secretária de Tesouro, com o Gary Gensler, que é o presidente da SEC. Isso tem dificultado muito a construção de uma regulação nos Estados Unidos para cripto, como a gente já está vendo aqui no Brasil, na Europa e em outros países do mundo. O que aconteceu, se não me engano, há 3 semanas atrás? E aqui, pessoal, aqui zero um comentário apolítico aqui, tá? Mas o Trump, que de bobo não tem nada, ele começou a falar, ó, pessoal, a gente daqui na nossa candidatura no Partido Republicano, a gente gosta de cripto, acho que é importantíssimo para o mercado. Os Estados Unidos hoje, com essa cabeça anticripto, está exportando a inovação para outros países, é totalmente contrária à história americana. Então, assim, no final das contas, assim, ó, quem quer cripto, vota na gente, porque a gente é a favor disso aqui. E essa semana eles passaram a aceitar doações em cripto para a campanha do Trump. Qual foi a repercussão disso? De novo, gente, política, o cara está preocupado com a próxima eleição. Claro. Os democratas começou a haver uma pressão dentro do Partido Democrata. Olha, gente, isso é um tema, é uma narrativa que é importante. E aí eu acho que a narrativa mais importante não é nem a específica em cripto, ela pega muito mais a parte de inovação. Tá? Pega, olha só, a internet foi construída nos Estados Unidos. Todo esse mundo de tecnologia que a gente hoje vivencia veio do Vale do Silício por causa das condições que haviam nos Estados Unidos que propiciavam esse crescimento todo. Sim. E essa narrativa é muito forte. Então, os democratas começaram, gente, essa narrativa aqui pode ser ruim para a eleição. E aí você já começou a ter uma pressão dentro do Partido Democrata em relação a isso. E tem um projeto de lei agora nos Estados Unidos, no Congresso americano, que você já começa a ter um apoio dois partidos, um apoio bipartidário para isso. Então, assim, eu diria que essa é uma narrativa que está começando agora, mais nas últimas semanas, mas que eu acho que vai ser muito importante também ao longo do ano no processo eleitoral. Eu estava nos Estados Unidos na semana passada, e conversei com muita gente lá, e uma das coisas que a gente comentava, eu perguntava muito para os americanos, cara, vem cá, não dá para você apostar o futuro de uma indústria, de um negócio, no resultado de uma eleição. Não faz o menor sentido isso. Entendeu? E eles, não, a gente acha que vai melhorar e realmente, de fato, talvez a gente esteja em tempos melhores à frente nesse aspecto. Então, assim, resumindo os cases principais do ano, acho que são esses. O mercado está bem parado, o interesse crescendo, num momento de muito mais maturidade, depois dos problemas todos lá de 2022. O mercado hoje está, na minha opinião, num ponto de inflexão, de maturidade, de convergência entre os mercados tradicionais e os mercados cripto, assim, cripto saindo do nicho, os agentes de cripto entendendo que para você ir para um mercado aberto, para você ir para um mercado de adoção em massa, você tem que ter certas preocupações que eles não tinham hoje, tem que ter alguma regulação, tem que ter compliance, tem que ter governança, tá? Senão a moda boa não funciona. 2022 é um exemplo disso. E eu falo muito isso porque, assim, o mundo totalmente livre, a gente é defensor de livre mercado aqui, mas assim, quando acontecem esses problemas, quem é mais afetado é justamente o cara pequeno, o little guy, o pequeno investidor, o cara não tem informação suficiente. Foi exatamente o que aconteceu em 2022. Então, assim, ter esse tipo de entendimento é importante e a gente está nesse ponto de inflexão dessa convergência, desse ganho de maturidade da indústria. Outra coisa também que eu queria te perguntar, Potilho, nessa semana a gente teve um negócio que acho que pegou muita gente de surpresa, eu incluso, estava lá cobrindo e veio, que foi uma mudança de postura da SEC em relação aos pedidos de ETF de Ether, né? Inicialmente você achava, vai aprovar porque aprovou o Bitcoin, todo mundo falou não vai, e aí agora voltou para esse vai aprovar. Como que você vê todo esse cenário e qual é o impacto prático de, temos um ETF de Ether no mercado, né? Cara, essa pergunta é ótima, João. Eu vou conectar com outra resposta que eu fiz assim. Isso tem muito a ver com aquele momento político em relação a cripto que eu falei das eleições. Então, assim, de novo, há, sei lá,
2 semanas atrás, ninguém achava. Sim. A probabilidade que estava dando era de 25% para isso ser aprovado esse ano, tá? Uhum. E, de repente, as pessoas que estão mais acompanhando subiu nessa probabilidade absurdamente. Ether deu uma porrada, subiu, sei lá, 30% em 2 dias, não tem número exato, já na antecipação. Então, assim, mostra talvez essa guinada da postura política, não só dentro nos Estados Unidos, mas dentro do Partido Democrata, que é quem dá as cartas hoje, tá? Então, assim, é muito bom para o mercado. Assim, nossa visão assim, é que provavelmente não vai ter um impacto tão grande como o do Bitcoin, porque as teses são diferentes, tá? Acho que a tese do Bitcoin está mais consolidada, está mais clara e é mais fácil de você explicar até do que a tese do Ether, mas ainda assim é muito importante para o mercado, porque lembra que eu falei também aquela divisão que a gente faz primeiro, tecnologia e classe de ativo, e na classe de ativo, Bitcoin de um lado, e isso aqui, a gente traz toda essa narrativa da tecnologia da mesma forma que o ETF de Bitcoin trouxe essa narrativa aqui. Então, assim, de novo, muito importante para o mercado. E assim, vamos seguir. Estamos caminhando na direção certa. E em relação a tudo isso que você falou, me lembrou também que a gente está num momento muito institucional de cripto. A gente tem muitas empresas, grandes bancos, BlackRock, tudo investindo em cripto. Você acha? Qual que é a sua opinião sobre isso? E eu também queria saber se você acha que isso também está afetando até no que você falou sobre política, sobre regulação nos Estados Unidos. Eu acho que a gente está nesse momento e aí eu vou até ser mais enfático assim. Ou acontece isso, ou cripto não é tudo isso que a gente acha, a tecnologia entusiasta vai continuar no nicho e não vai ganhar as massas, por assim dizer, entendeu? Porque assim, é normal você ter esse processo, qualquer nova tecnologia, ela começa no nicho, começa ali com os early adopters, com as primeiras pessoas que adotam a tecnologia, o pessoal que, como gosta muito, aceita ter uma experiência ruim, e à medida que essa tecnologia vai se provando boa, que ela vai provando que ela resolve de fato algum problema, que ela entrega algum valor para a sociedade, ela vai começando a sair do nicho e você vai começando a ter a adoção institucional. Internet, cara, foi exatamente isso. Qualquer tecnologia nova que você olha, foi exatamente. Lá no início tem gente que fala que não serve para nada, tem gente que não entende direito, o telefone foi assim, internet foi assim, entendeu? E cripto não é diferente. Assim, é ipsiliteris, totalmente semelhante ao processo de adoção e crescimento de outras tecnologias. Então, assim, sim, é fundamental a gente ter essa adoção institucional. Quem tem acesso às massas é isso, principalmente quando a gente está falando da parte mais financeira, tá? Porque, de novo, quem tem cliente hoje são os bancos, são as instituições autorizadas a fazer determinado tipo de função. Então, assim, estamos sim nesse momento, é aquela convergência que eu falei aqui na outra resposta, tá? E isso é fundamental para a tecnologia se desenvolver. De novo, se isso não acontecer, é porque a gente estava errado em tudo isso que a gente está falando aqui. A tecnologia não é tão boa assim, então... Não passou no teste. Exatamente, não passou no teste. Porque se ela passou no teste, é isso tudo mesmo? Em algum momento ela vai sair do nicho e vai ganhar adoção em massa. Legal. E eu queria te perguntar também que quando a gente fala dessa adoção institucional, o BTG ele é um exemplo aqui no Brasil nesse processo, né? E acho que internacionalmente também. Porque bem cedo ele já fazia testes de tokenização, lançou fundo de investimento, tem a Mint agora, né? Que é uma plataforma de cripto. Lá atrás, o que chamou a atenção de vocês em cripto, em blockchain? E essa visão foi mudando com os anos? Como que ela tá hoje, né? Cara, essa é uma pergunta interessante. A primeira vez que eu olhei para cripto, para Bitcoin especificamente, foi em 2015, quando a Bloomberg fez uma reportagem, eu lembro, que foi um repórter que ia tentar ficar uma semana em Nova York só vivendo com Bitcoin, tá? Na época eu olhei, achei interessante, mas não aprofundamos muito. E em 2017, de fato, quando teve aquele primeiro boom de preço de cripto mais mainstream, mais assim, falado pela imprensa, pelo mercado geral, foi quando a gente começou a entender um pouquinho mais. Isso acabou caindo na época no meu colo para entender. A gente começou a ter cliente perguntando o que é isso, o que não é. Veio dos clientes. Então. A gente não tinha opinião, tá? Então, assim, os clientes queriam uma opinião. O que vocês acham? A gente não achava nada porque a gente não conhecia. E isso meio que caiu numa cola, a gente começou a estudar. Primeiro a parte teórica, depois olhar o mercado.
outro mundo completamente. 2017, a gente está falando aí de 7 anos até hoje, mas assim, 7 anos em cripto parece que foram... É ano de cachorro, 5, né? 10, exatamente, ano de cachorro, né? É um mundo completamente diferente, totalmente polarizado nessa época, tá? Você tinha o lado das pessoas que achavam que cripto era pirâmide, só servia para lavar dinheiro e comprar drogas na internet, e do outro lado, o pessoal mais nativo de tecnologia que achava que cripto, Bitcoin resolvia todos os problemas do mundo, né? Da cura do câncer, a paz mundial, tudo se resolvia com o Bitcoin. E quando a gente olhou aquilo ali, a gente falou, cara, olha só, provavelmente não é nem uma coisa nem outra. Para a gente começar a entender qualquer tecnologia nova, primeiro a gente tem que entrar sem viés nenhum, de cabeça aberta. E foi assim que a gente começou a estudar. À medida que a gente foi estudando e que, fundamentalmente, a gente começou a operar os mercados, a gente começou a lidar com a tecnologia de fato, a gente começou a ter, eu diria assim, vários momentos de insight, momentos que a gente, putz, isso aqui é diferente. A primeira começou quando a gente começou efetivamente a transacionar e a movimentar a cripto de um lado para o outro. Porque, cara, é muito mais fácil você fazer isso via blockchain do que você fazer isso via tecnologia que existe hoje no mercado. Sim. Tá? À medida do tempo que a gente foi estudando, logo depois de 2017, vocês vão lembrar, teve aquele boom dos ICOs, das Initial Coin Offerings, que basicamente eram protocolos novos captando dinheiro para financiar os projetos via emissão de novos tokens. E aí teve, cara, fraude, teve todo quanto é tipo de coisas ruins, mas, no final das contas, quando a gente olhou aquilo ali, a gente olhou ali qual é o sinal por baixo do ruído, a gente olha, cara, você tem empresas, startups, não são exatamente empresas, tá? Mas startups, projetos novos, captando dinheiro globalmente sem um intermediário, através da emissão de tokens. Pô, isso aqui, se vira moda, se isso se desenvolve, você muda completamente o mercado de capitais da forma como ele é. E foi aí que a gente começou a ter outro desses insights, decidimos fazer uma tokenização nossa, que culminou com a gente emitindo a primeira tokenização de um valor mobiliário, um portfólio de imóveis, que a gente emitiu em maio de 2019. Hoje em maio, aliás, agora está fazendo... Semana passada foram 5 anos que a gente fez isso, então assim, a gente veio muito antes do mercado. Sim. E essa tese da tecnologia como veículo, como infraestrutura para você fazer emissão, estruturação e distribuição de ativos, foi o nosso primeiro grande case em cima da tecnologia. Cara, isso aqui faz sentido, isso aqui vai se desenvolver. Depois a gente entendeu um pouquinho que, cara, isso aqui, para você ter isso aqui, você tem que ter uma regulação um pouco mais desenvolvida, isso vai demorar um pouquinho para acontecer, e a gente começou a entender mais e começou a ver mais cripto como uma classe de ativo, né? E aí a gente começou a ficar claro que a gente tinha que ter uma plataforma que a gente permitisse aos nossos clientes interagirem com esse mercado com todos os, vamos falar assim, os padrões de segurança, governança que o banco já tem para outros ativos. E daí veio o início da criação da Mint e de outras coisas. A gente também lançou em 2021, a gente lançou os primeiros fundos de Bitcoin voltados para o varejo, feitos por um banco brasileiro, também nessa ideia de, cara, como é que a gente pode dar acesso hoje para o cliente? Via fundo, então a gente tem que ter um fundo que a gente consiga dar acesso ao cliente para isso aqui. E, com o tempo, mais claridade regulatória, mesmo que você não tivesse uma regulação ainda, um pouquinho mais de visão da cabeça dos nossos reguladores, a gente foi ficando mais confortável para ir lançar a nossa plataforma. Então, assim, a gente tem uma visão muito clara a respeito da tecnologia, que começou lá com tokenização, mas hoje a gente vê, assim, cripto, eu sempre divido, vamos assim, primeiro você tem que entender a divisão da camada de cripto como tecnologia. O pessoal fala blockchain, eu falo tecnologia cripto, e a parte de ativo e investimento, tá? Uma coisa depende da outra, mas você tem que dividir isso na tua cabeça. Quando você olha só a parte de investimento, aí são duas teses hoje bem distintas, que é Bitcoin, que é esse ativo global, internacional, descorrelacionado com as outras classes de ativo, muito como uma propriedade digital escassa e perene no tempo. Isso aqui é Bitcoin. Do outro lado, todos esses tokens que permitem que essas redes mais centralizadas existam, que você vai para Ethereum, para Solana, para esses outros tokens que estão muito mais ligados ao desenvolvimento da tecnologia. O Bitcoin está muito menos ligado a isso. Tá? Então, do investimento é isso. E quando a gente vai para a parte, como eu te falei, de tecnologia, é muito isso. A gente imagina assim, essa tecnologia
pode ser a nova infraestrutura do mercado financeiro, da indústria financeira, para começar. Ela vai poder ser de outras indústrias também, mas para começar é da indústria financeira. E por que a gente acha isso? Eu sempre faço muita analogia com o que a gente já conhece, né? O mundo vem num processo de digitalização há pelo menos aí 3, 4 décadas, né? Se olha aí há 4, 5 décadas atrás, os nossos instrumentos financeiros eram todos analógicos. Uma ação era um pedaço de papel que você comprava, botava o nome lá e guardava no Que cofre. hoje em dia parece uma coisa... Uma debênture maluquice, que você né? comprava, que é um bonde dos Estados Unidos, você tinha também um papel com o teu nome e você tinha um cupomzinho que você destacava, se era a empresa para receber o teu juro, você entregava lá e você recebia o teu dinheiro em papel também. À medida que você digitalizou todos os instrumentos financeiros já são praticamente todos digitalizados. Teu dinheiro é digital, tua ação é uma entrada lá na base de dados do custodiante, uma debênture também é uma entrada na base de dados. À medida que você tem isso tudo digitalizado, você abre outras possibilidades para a tecnologia. Só que o que acontece hoje no mercado, não só brasileiro, como no mercado mundial, é que, embora os instrumentos já sejam todos digitais, o arcabouço regulatório e de tecnologia e de infraestrutura ainda é muito parecido com o que foi construído para um mundo analógico. E acho que às vezes até a lógica de operar, né? A lógica dentro... por que você acha que a Bolsa hoje, antigamente liquidava D+5, hoje alguns instrumentos são D+1, outros são D+2. Por que você acha que era D+5? Porque não dava tempo de você saber quem comprou de quem vendeu para quem. Você tem tempo de contabilizar isso aqui. Porra, cripto já nasceu, liquidação instantânea de 0,24/7. Entendeu? Por que o mercado fecha e abre? Porque o mundo, antigamente, você precisava fechar um dia, calcular tudo, fazer os batimentos aqui e abrir no dia seguinte. O mundo digital, a internet, não tem fechamento e abertura. A internet é 24/7, não para. Cripto já nasceu com esse paradigma. Por isso, quando eu faço analogia, eu brinco assim, a gente vive num mundo que já é digital, mas que no mercado financeiro ele ainda está ali meio que mal ajambrado. É como se tivesse um carro, que o carro já fosse todo digital, mas o chassi ainda fosse analógico. E nessa analogia, a tecnologia de cripto é o chassi digital para esse carro que já é digital. Tá? Então, assim, essa é a nossa visão da tecnologia. Óbvio, isso não acontece de uma hora para outra, principalmente porque toda a indústria se baseia em sistemas legados que são antigos, isso você não muda de uma hora para outra. E quando a gente está falando de indústria financeira, isso não pode mudar de uma hora para outra. Tá? Por quê? Claro. Porque, cara, algumas áreas de tecnologia, entretenimento, joguinho, streaming, tem problema. Toca pau aí, se quebrar não tem problema. Se teu Spotify der problema, você vai usar o Apple Music, vai usar, sei lá, o YouTube Music, você não vai morrer por causa disso. Né? Se o teu saldo no teu banco, você abre um dia lá e está zerado, você não consegue fazer o teu dinheiro, cara, a vida das pessoas está ali. Então, assim, as coisas na indústria financeira, elas têm que ser feitas com um pouquinho mais de cuidado, sim, tá? Mas é um processo que, na nossa visão, já começou e está muito clara a direção, o timing é que depende. Aí tem momentos que acelera, tem momentos que ele reduz um pouquinho a velocidade. E o BTG foi pioneiro, né, nessa visão sobre cripto, né? A gente acabou de contar isso daí, mas agora a gente já tem aqui um pouco mais de 1 ano e meio, quase 2 anos de Mint, né? O que para o mercado tradicional é um bebê, mas para cripto já é até que bastante. Então a gente queria saber de você quais foram os desafios, aprendizados, o que você tem visto do comportamento do investidor brasileiro, né, que está usando a Mint, né? O que rolou nesse tempo todo? Vamos lá, essa história é muito bacana. Primeiro, assim, agora, olhando a retrospectiva, né, a gente lançou a Mint em agosto de 2022, no pior momento de mercado possível. Ninguém queria escutar falar em cripto, logo depois de Terra Luna, antes da FTX. Eu lembro que estava aqui, chegou a FTX, foi em novembro, tinha lançado em agosto. Quando saiu a FTX, cara, a gente olhou pro lado assim e falou, caramba. O que foi que a gente fez? Né? E a primeira coisa que eu falei para o pessoal, olha só, não vamos jogar o bebê fora junto com a água suja, tá? Sim. Acontece, assim, ter um agente ruim não tem nada a ver com a indústria da tecnologia ser boa ou ruim. Tecnologia não é boa, não é ruim. É ruim as pessoas que fazem uso da tecnologia, né? Mas foi um desafio muito grande. Primeiro assim, cara, o desafio da gente montar uma operação de cripto dentro de um banco, dos principais bancos brasileiros, um banco S1 no Brasil, já foi um desafio absurdo. Tá? O desafio de você ter uma operação 24/7
num banco também foi outro desafio de tecnologia. Aquilo que a gente estava falando disso, outra lógica. Outra lógica. E os times aqui do banco deram assim, um show em conseguir trazer esse conceito aqui. O Pix ajudou um pouquinho, tá? Que o Pix veio antes, então, pessoal, não é que a gente nunca tinha feito nada 24/7, mas assim, foi sim um desafio. E, de novo, os times aqui deram show, nosso time de operações, nosso time de finance. Assim, aí vem, num momento daquele, o desafio de você trazer... primeiro, uma narrativa que seja mais condizente com as coisas que a gente acredita, tá? Não tem essa, não, vou comprar aqui, vou ficar milionário em, um mês, etc, etc. Não, agora, isso aqui é uma tecnologia nova, tem um porquê de você ter, eventualmente, isso na tua carteira de investimentos. Você tem que entender as teses, pois desde o lançamento da Mint, a gente sempre teve muita preocupação na educação em conteúdo. Tá? Você olha o aplicativo da Mint hoje, quem não olhou ainda, eu recomendo que baixe mintcrypto.com para você ver a quantidade de informação, de conteúdo que você tem ali dentro, tá? Para você entender o que você está fazendo. Então, assim, e a gente começou com essa preocupação desde o início. E aí, obviamente, depois o mercado começou a melhorar, as coisas foram mais fáceis, a gente começou só com Bitcoin, depois a gente foi botando mais criptos, a gente começou sem transferências de cripto, né, como a gente chama aqui, porteira fechada. Logo depois a gente abriu transferência de cripto, ou seja, você podia trazer e transferir as tuas criptos que estão na Mint. Isso para a gente sempre foi um conceito que a gente deveria trazer. E, de novo, também um desafio, porque é uma coisa muito diferente do que a gente estava acostumado de fazer. Até hoje, tem muitas plataformas de empresas tradicionais que ainda não permitem isso, né? E aí, cara, eu diria que foi uma série de incrementos e de evoluções. A gente lançou a Mint em agosto de 2022. Em janeiro do ano passado, e a Mint a gente lançou numa plataforma separada, até porque, à época, a gente ainda não tinha tanta claridade regulatória. À medida que isso foi melhorando, a gente começou a ficar mais confiante. A gente usou toda a infraestrutura que a gente construiu para a Mint para trazer cripto também como produto para os aplicativos do Banco BTG Pactual. Então, hoje, se você é cliente do Banco BTG Pactual, no aplicativo do banco, você consegue acessar 34 criptos hoje, se eu não estou equivocado, no mesmo aplicativo que você faz renda variável, renda fixa, fundos, previdência. Isso pouquíssimas empresas no mundo hoje oferecem isso, então isso só é um avanço absurdo, tá? Para o cliente é uma experiência muito boa. E alguns comportamentos interessantes de estar vendo. Por exemplo, a gente tem muitos clientes, primeiro, que trouxeram cripto de outras plataformas para o BTG, porque eles consideram que aqui eles estão mais seguros por causa de todos os requisitos operacionais que a gente tem aqui. Isso é uma coisa interessante. Outra coisa, assim, a gente teve muitos clientes que a primeira compra de cripto deles foi nos aplicativos, não só da Mint, mas do BTG, porque eles se sentiram confiantes de fazer isso aqui. E outra coisa bacana, a gente tem muitos clientes novos que vieram para a plataforma do banco, e cripto foi o primeiro produto que eles adquiriram aqui dos produtos financeiros. Então, assim, é muito bacana a gente ver o poder que a classe de ativo tem e como é que isso pode, de fato, impactar no nosso negócio. Sim. Tá? E você falando isso, acho que é um exemplo muito claro dessa institucionalização de cripto e as vantagens que isso vai trazendo, né, para os investidores. Total. Acho que deixa bem claro. E só complementando, a gente só conseguiu fazer isso por estar em cripto desde 2017. Sim. Por essas equipes que eu falei que fizeram um trabalho fenomenal da gente conseguir botar isso no banco, serem, em grande parte, as mesmas que começaram esse projeto comigo lá em 2017. Tá? Então, hoje, assim, a gente tem um conhecimento embarcado aqui dentro do banco nas diversas áreas que participam da jornada toda, não só na parte da mesa, na parte de negócios, mas na parte de operações, finanças, compliance, jurídicos, que entendem muito do mercado. Por quê? Porque a gente já está quebrando pedra nisso aí desde 2017. Então, assim, isso facilita muito nessas coisas novas que a gente está trazendo. E você estava comentando disso, né? Uma outra coisa também que eu queria te perguntar é sobre o Drex, né? Que é acho que talvez estivesse um pouquinho mais hypado no final do ano passado, né? Mas que é normal de projetos novos.
E aí a gente teve, né, aqui nesse momento da gravação, nessa semana, um anúncio do Banco Central de uma mudança do cronograma, né, do Drex. E eu queria fazer 2 perguntas em uma. Primeiro, qual a visão do BTG sobre o Drex? E qual a análise de vocês também dessas mudanças de cronograma, esse desafio da privacidade também, que é uma coisa que está aparecendo com força, até lembrando que o BTG tá no projeto piloto. Então, cara, vamos lá. Primeiro começando, o Drex é um projeto super ambicioso do Banco Central, com um potencial de ter um impacto absurdo na nossa indústria, tá? Ele faz parte de uma sequência que é essa agenda do Banco Central, que começou da parte lá de PIX, pagamentos, depois veio para Open Finance e agora culmina com o Drex, que no final das contas é você trazer via a tecnologia cripto, vamos chamar assim, programabilidade para a indústria financeira brasileira. Tá? Isso, assim, é um potencial absurdo e transformador para a nossa indústria. A gente é um dos bancos que participa, junto com o Banco Central, da criação das discussões da tecnologia. Então, a gente, Itaú, Bradesco, Santander, um acordo de cooperação técnica com o Banco Central. Então, assim, a gente tem recursos dedicados 100% ao projeto do Drex, trabalhando com o time técnico do Banco Central, que, por sinal, é muito qualificado. Então, assim, e acho que esse primeiro ano de piloto, vamos dizer assim, foi muito importante para definição das primeiras linhas e primeiros caminhos a serem seguidos, não só de tecnologia, mas do que poderia ser e poderia não ser, de trazer a indústria tradicional para prestar atenção nessa tecnologia. Então, assim, quem não está prestando atenção, o Drex foi lá, empurrou todo mundo para prestar atenção, tá? E acho que daí vem a tua pergunta do hype, digamos assim, da excitação exacerbada que o mercado teve durante um tempo aí. O que, no final das contas, cara, é ótimo, tá? E isso mostra que tem um interesse legítimo e grande em relação à tecnologia e gente, cara, propondo já soluções e produtos sim, muito à frente do que a gente estava até discutindo no piloto. E eu acho que obrigou muita empresa a perceber o valor da tecnologia. Na hora. Né? O cara falou, imagina que o cara nunca foi isso, tem empresa, cara, esse negócio de Drex aqui, sabe? Não, cara, tem que entender isso aí, cara. O Banco Central está falando. Então, assim, isso foi muito importante. Agora, de novo, o mercado já criou soluções que hoje a tecnologia não consegue integrar. Por que não consegue integrar? Porque por exigências regulatórias, você tem que ter uma camada de privacidade no Drex, que a gente tem sigilo bancário, sigilo comercial, uma série de coisas que você tem que ter. E quando a gente fala de blockchain, foi uma coisa que foi feita completamente aberta. Né? Então, assim, tem um anonimato, mas você meio consegue... Você descobriu que a carteira do João essa aqui, você vai já sabe o tudo João que está para acontecendo. onde. Exatamente. Então, assim, esse é o principal desafio hoje do Drex. A prorrogação do piloto por mais um ano já estava meio que prevista, porque assim, a gente ainda tem que entender se já existe tecnologia madura para esses requerimentos que precisam, não é só privacidade, você precisa de privacidade e precisa ter... o regulador precisa ter a capacidade de atuar nessa infraestrutura, tá? Isso é mandatório. A regulação, então, se não quiser isso, tem que mudar a lei, tá? Mas assim, com a lei que a gente está, isso é mandatório. Então, assim, essa prorrogação é para isso. Não só para a gente continuar aprofundando na tecnologia, mas também para começar a se trazer e testar outros casos de uso. No primeiro ano, foram casos de uso muito simples. Então, basicamente, você tinha 4 produtos no Drex. Era a reserva bancária tokenizada, o depósito bancário tokenizado, o dinheiro eletrônico tokenizado, que é das IPs, das instituições de pagamento, e títulos públicos federais tokenizados. Tá? Nesse agora, vai estar aberto a você ter outros tipos de produto, e aí a gente está discutindo ainda quais vão ser, vai passar pelo crivo do Banco Central ainda, mas a gente vai poder ter coisas, por exemplo, nesse primeiro piloto, o principal era para você testar liquidações e DVP, que é Delivery versus Payments, com título público tokenizado contra reserva, contra depósito tokenizado, e isso foi ok, a gente conseguiu testar, isso aí, contratos inteligentes rodando na plataforma.
Nesse segundo ano, nessa extensão, aí a gente vai ter casos de uso, assim, eventualmente, não está definido, tá? Mas só poder ter contratos que façam garantias, você pode dar uma garantia, pegar um empréstimo, outros tipos de coisa. Talvez alguma coisa de câmbio, não sei, ainda está em estudo. Fundamentalmente, para mim, é o seguinte, a continuação desse aprofundamento na tecnologia por parte do mercado, que eventualmente vai culminar com a construção de uma nova infraestrutura para o mercado brasileiro. Tá? Então, assim, outra coisa muito bacana é que a inspiração do Banco Central é DeFi. Tá? E eles já falaram várias vezes, isso, né, sobre isso. E que é legal pra caramba, porque assim, DeFi é realmente muito bacana. É muito eficiente, é muito assim, poderoso. Só que não tem jeito. Hoje eu tenho que ter alguns requerimentos de governança, de know your client, que você não consegue ter em DeFi, porque não foi feito para isso. Sim. Então, assim, como é que a gente traz essa tecnologia que é muito bacana, que entrega um ganho de eficiência absurdo para um ambiente regulado, permissionado, mas certamente, mesmo sendo permissionado, vai ser mais aberto do que ele tem hoje, tá? E que isso pode trazer muita gente nova para o mercado, como participante do sistema financeiro brasileiro. Então, assim, eu continuo bem animado e vale muito o que eu já falei antes, sim. Muito convicto e confiante na direção, com timing mais, assim, menos convicção, porque, cara, depende do desenvolvimento da tecnologia, depende da regulação, várias coisas estão acontecendo. A direção está muito clara. E eu queria aproveitar também, quando a gente fala de exemplos do Drex, tem um que a Mari, por exemplo, odeia, que é aquele do carro, né, da venda do carro, enfim. Mas qual você acha que vai ser o primeiro impacto, assim, que a população do dia a dia vai sentir do Drex? Porque quando a gente fala de infraestrutura, é também um pouco difícil, né, de mostrar isso para as pessoas, né? Eu acho que primeiro a gente tem o mercado, ele foi muito para soluções de varejo, tá? Ok, é o que impacta o cliente final no limite. Então, assim, exemplo que eu dei, um exemplo do carro, acho um exemplo legal, tá? Acho que facilitaria a nossa vida. Eu não tenho nada contra o exemplo do carro, é que ele é muito repetitivo, todo mundo só fala dele. Agora, por exemplo, essa parte de garantias, cara, imagina que você... E o exemplo do carro serve, por exemplo, para um imóvel, tá? Imagina que você tem um teu imóvel tokenizado, isso sendo aceito pela lei, pelos cartórios, etc, etc, e que você pode, de uma forma muito mais simples, pegar crédito em cima desse teu imóvel através de depositar esse NFT num contrato inteligente, onde você já tem os parâmetros ali e você recebe um DREX, um depósito tokenizado, como empréstimo daquele, e isso é feito de forma atômica, muito mais rápida do que é feito hoje. Tá? Então, isso assim, é um exemplo também que impactaria absurdamente a população, destravaria uma quantidade de valor absurdo, tá? Absurda, porque é muito mais fácil em termos de tecnologia, muito mais fácil você garantir isso aqui. Agora, tem muitas aplicações no atacado que, sim, também tem um impacto absurdo na eficiência do sistema. Só de você trazer as liquidações hoje de, eventualmente, D+1, D+2, e você trazer isso para uma liquidação atômica e instantânea, você também já destrava um valor absurdo nisso aqui. Então, de novo, assim, o mercado focou muito no varejo, primeiro que assim, é um caso mais fácil da população entender, mas tem muitas aplicações que podem trazer muitos ganhos no atacado também. Tá? Então, cara, assim, muita coisa para vir aí. E isso, assim, a gente começa nas coisas que a gente consegue enxergar assim, que são mais óbvias, né? E toda a tecnologia a gente começa assim. Primeiro que a gente faz é copia o que a gente já tem na tecnologia anterior e usa a tecnologia nova para fazer melhor, mais rápido, de forma mais eficiente, mais barato. Isso é que a gente faz. A inovação, de fato, ela acontece no segundo momento, quando o mercado começa a ficar confortável com a tecnologia e aí as ideias novas, as aplicações novas, se a tecnologia é boa, começam a acontecer. Tem esse espaço, a internet foi exatamente assim. Primeira coisa que fez na internet, cara, eu vou mandar uma carta aqui. Só vou mandar uma carta por aqui. Depois que você começou a ter essa coisa toda. Então, o cripto, para mim, vai ser o mesmo caminho. Legal. Legal. Bom, João, tem mais alguma consideração? Eu tenho uma última pergunta só que eu queria te fazer, porque você faz essa comparação com a internet, eu sempre achei ela muito boa e muito didática, e muito válida também. Mas seguindo, né, nessa comparação, em que momento você acha que cripto está comparando nessa jornada, né, da internet? Vamos lá. O meu chute, não é um chute preciso, eu digo que a gente está ali no final da década de 90, onde você já tem
o entendimento do potencial da tecnologia está começando a ter um entendimento fora do nicho. Tá? E, de novo, cara, isso é muito comum em tecnologia. E não só a internet, assim, você pega, quem tiver curiosidade aí, entra no YouTube e olha as entrevistas ali em 95, 96, o que as pessoas comentavam sobre a internet em talk shows. Tem uma entrevista clássica que eu sempre recomendo, você procura Bill Gates, David Letterman, 1995, que vai dar uma entrevista assim, curta do David Letterman, que era o principal talk show dos Estados Unidos na época, não existe mais, perguntando para um Bill Gates novinho ali, todo meio ali, pô, desconfortável na cadeira, o que era essa tal de internet? Não vou dar o spoiler mais do que isso, não. Assim, você olha assim, pô, não é possível. Isso aí. Ao mesmo tempo, outra que eu sempre recomendo. No Instagram tem o David Bowie, o cantor, que acho que morreu no passado, infelizmente, falando, mais ou menos nessa época, o que ele achava que era a internet, assim, com uma visão, cara, só, vocês não entenderam ainda, isso aqui vai transformar o mundo, por causa disso, disso e disso. Então, assim, muitas vezes, quando a tecnologia... E só para completar, se olha lá atrás com carro, ninguém entendia carro, cara. Rádio, TV, achavam que tinha um demôniozinho dentro, eu quero isso? Carro, assim, eu não quero carro, eu quero um cavalo mais rápido. Né? Então, assim, é normal em novas tecnologias você ter esse momento que você não consegue vislumbrar. Então, para mim, a gente está nesse momento aí de... Está aumentando a quantidade de gente e de empresas que estão entendendo de fato o potencial, o que essa tecnologia pode entregar. E daí para frente é só a aceleração. Entendeu? Se você olha o número de usuários, mais ou menos, não tem número preciso, tá? Assim, hoje o pessoal fala que deve ter alguma coisa em torno de 400, 450 milhões de pessoas que interagem, já interagiram ou têm cripto no mundo hoje. Quando você olha para isso aí, olha pelo número de usuários da internet, também vai bater ali perto aí do final da década de 90. Ou seja, temos muito chão para isso aí. Eu me considero um privilegiado de estar vivendo nesses tempos. Não só de cripto, mas também de AI. Então, assim, é bacana, é divertido. Para quem gosta, é divertido. Nossa, com certeza. Acho que era isso, Mari. Matei minha curiosidade, pessoal. Bom, acho que foi um papo muito interessante, né? Acho que é muito legal a gente trazer a visão de um banco como o BTG para o nosso podcast, falando aqui sobre cripto, o futuro do dinheiro. Eu achei que o papo foi muito bom, né? Mas não sei se você tem algum recado para quem está ouvindo, alguma última consideração, André? Eu sempre tenho, cara. Primeiro, assim, se você... Tem 2 recados, tá? O primeiro é se você não parou para entender a tecnologia de blockchain, a tecnologia cripto, se você não parou ainda para entender a classe de ativo, como eu falei, a hora de começar isso, dá tempo, e isso vai ter muito impacto no mundo, nas empresas, nos negócios, nas carreiras daqui para frente. Então, assim, não deixe de se aprofundar, de entender, de usar a tecnologia, tá? De comprar uma cripto, de usar uma wallet, de fazer uma transferência para alguém. É fundamental que você entenda isso. Esse é o primeiro recado. E o segundo se você quiser comprar cripto, realmente recomendo que você venha ou via Mint ou via BTG. É uma plataforma muito bacana. Trabalho danado dos times aqui para entregar um negócio de qualidade para o cliente. Então, assim, vai ser um prazer ter todo mundo aqui com a gente. E se você quiser saber... jabazinho aqui. Justíssimo. Fazer o nosso jabá também, se você quiser acompanhar tudo sobre esse mundo de cripto, todas essas evoluções, como o Potilho falou, tem muita coisa pela frente ainda. E a gente está lá todo dia falando sobre isso na Exame e toda semana aqui no nosso podcast. Sem contar nas redes sociais também. Também a gente estamos tá no lá. Instagram, no TikTok, Mari já vai fazer YouTube. dancinha no TikTok. Não. Cobrar. Mas é isso. Acompanhem a gente lá e a gente vai ficando por aqui.